distintivos denominacionais. O que nós vamos fazer nesse momento é compreender que a parte final do depois da palavra igreja, batista do discipulado, ela precisa ser para nós compreendida como uma régua adequada para como nós vivemos em nosso meio e também nos colocamos diante de outros para dizer quem somos. Então eu conduzo você a pensar que, como aprendemos ontem, e vocês devem lembrar, eu lembro e até anotei, denominações têm a ver com convicções. Tem uma denominação e ela tem este nome, não é porque o nome é bonito, é porque esse nome guarda convicções que neste nome talvez se tornem mais compreensíveis àqueles que nos ouvem. O nome é para dentro uma marca, mas é para fora, é porta-voz de convicções que não vão ficar claras totalmente, a não ser que você vá na direção de explicações. Cremos de determinada forma e por isso usamos este nome, Batista do Discipulado. A Bíblia continua sendo a régua de fé que usamos e é também a régua das outras réguas, como catecismos, confissões e até mesmo o nome da igreja local. Ou seja, a Bíblia é o cânon, é a régua das réguas. Está claro isso? Essa é uma frase do pastor Heber Campos Júnior. Ele explicando que muita gente ignora confissões e credos, mas diz o seguinte, é a Bíblia. Então, tudo bem, continua sendo a régua a Bíblia. E é ela que vai medir todas as outras réguas que temos por convicção da Bíblia. Vamos observar de modo mais orgânico, preste atenção no modo como eu estou tratando o que vamos observar, de modo mais orgânico o termo batista do ponto de vista congregacional e batismal. Não vou tensionar aqui, fazer um movimento que explique o que já foi dito. Tivemos momentos aqui sobre congregacionalidade, falando da assembleia, falando de pregar o Evangelho, ser guardião do Evangelho. Você se lembra disso? Eu vou tensionar aqui, levar para aspectos que não foram mencionados ainda. Portanto, nós precisamos entender as nossas convicções. Então, lembrando aí, mais uma vez, vamos observar de um olhar congregacional e batismal. E o discipulado? Se der tempo eu vou falar. Eu deixei separado ali também no último slide. Se der tempo eu falo. Se não, como é uma reflexão pequena, eu espero terminar aí por volta de 10h20. Eu não vou, 10h20, 10h30 no máximo, eu não vou tentar fazer tudo. Somos batistas, né? Somos batistas e isso aponta, né? Para o quê? Desculpei a falta de... A Camila pode completar a frasezinha ali. Não tá certo, isso aponta aqui. Somos evangélicos protestantes. Somos congregacionais e valorizamos muito a comunhão dos santos. Somos credo-batismais, ou seja, batizamos apenas aqueles que por si mesmos professam crer em Cristo. A pessoa precisa professar isso. Batizamos por imersão. Esses aspectos são muito claros, acho que todo mundo concorda com eles, todo mundo ontem aqui ouviu falar sobre eles. E eu gostaria de refletir sobre esta questão que envolve a congregacionalidade em outros aspectos comuns às realidades da igreja. Para tal, eu gostaria de usar a nossa confissão, mas antes, olha aí, aspectos orgânicos da igreja à luz da congregacionalidade. E aí fica, meu Deus, o que é orgânico? Eu conheço planta orgânica, eu conheço organismo, mas como é que o orgânico funciona quando o assunto é comunidade? Porque você tem que entender que essa palavra ela aponta para uma realidade quando o assunto são pessoas. Ela não vai ter o mesmo valor ou exatamente a mesma expressão, você está falando de biologia e outros temas. Mas quando você está falando de pessoas, organicidade tem a ver com, olha só, solidariedade orgânica, gerada na cooperação entre indivíduos de diferentes funções na comunidade a que pertence. A gente está falando de solidariedade, está falando de cooperação, está falando de comunicação de coisas, bens, valores, dons,
estamos falando desse tipo de ação para falar de organicidade aqui. Eu gostaria de usar, como eu disse, antes o pessoal está copiando, né? Mas eu gostaria de usar a Confissão Londrina e lembrar que a Confissão de 1689, que você está aí com ela, ela, na verdade, a mesma Confissão de 1677, como havia perseguição, a publicação de 77 teve dificuldade de ser propagada de modo franco. Então, a Confissão de 1689, que é a Confissão Londrina de 77, ela tem mais abrangência, ela é republicada e consegue alcançar mais pessoas. Spurgeon faz um esforço muito grande e consegue, mais uma vez, dar um outro impulso quando, durante o seu ministério, ele republica a Confissão de 1689. Essa aqui é a capa original. Já foi? Copiou? Não sei se copiou. Talvez tenha copiado. Copiou. Essa é a capa original da nossa confissão, que é tema da próxima escola bíblica. Nós vamos falar da Confissão de 1689, a Confissão Londrina, né? Cristãos batizados após profissão de fé, Londres, né? Cidade de Londres, está ali no meio das explicações. Um dos aspectos que a nossa confissão aponta e que se relaciona com a congregacionalidade, essa ação de estarmos juntos como igreja, esse ato congregacional, se encontra no capítulo 27 da nossa confissão. O capítulo 27 da nossa confissão, ele vai falar da comunhão dos santos. É um dos desdobramentos muito claros do fato de que somos unidos, que estamos unidos. E por que a comunhão dos santos, como um reflexo congregacional, deve ser para nós caro? Olha o que o capítulo 27, no primeiro ponto, aí, no primeiro parágrafo, diz assim, olha só. Todos os santos são unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, pelo seu Espírito e pela fé, embora isso não os torne uma só pessoa com Ele. Tem comunhão com Ele e em suas graças, sofrimentos. Dá uma olhada a partir de tem comunhão, eu vou repetir, você vai olhar ou para a tela ou para o seu catecismo, enfim, para a sua confissão, olha só. Tem comunhão com Ele em suas graças, sofrimento, morte, ressurreição e glória, estando unidos uns aos outros em... Tem comunhão com os mesmos dons e graças, e são obrigados ao cumprimento de tais deveres públicos e privados de uma forma ordenada, assim como contribuem para o seu bem mútuo, tanto no homem interior quanto exterior. Significa que tanto benefícios que causam mudanças de edificação espiritual, quanto benefícios também materiais que vão auxiliar os irmãos na vida comum de cada um de nós. Aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11 e 14, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Eu gostaria de me atentar com você a este aspecto. Você reparou que dentro desta comunhão dos santos, existe uma comunicação, uma solidariedade neste sentido, que Cristo nos ensina conosco, compartilhando do nosso sofrimento, compartilhando das nossas angústias, compartilhando dos nossos medos, compartilhando das nossas necessidades físicas, compartilhando de tudo, também Ele compartilhando conosco do seu Espírito, compartilhando conosco das heranças que estarão por vir, compartilhando conosco de vitória e mérito alcançados por Ele. Se você reparou esta comunicação de Jesus para conosco, de nós para com Jesus Cristo, vai reparar que a nossa confissão vai na direção de que isso recai sobre a igreja. Mas o que me chama a atenção aqui, e aí eu quero fazer isso conectando com a congregacionalidade,
é de que a congregacionalidade, um dos aspectos caríssimos da congregacionalidade, é que as pessoas estão juntas, no mesmo lugar, buscando cooperarem de modo mútuo com as realidades que apontam para o reino de Deus, seu avanço e para a conformação da igreja em discipulado à imagem de Cristo. Se você olhar o texto de Tessalonicenses, é impossível, é que vai a primeira exortação e talvez correção, caso você esteja em falta, de que é necessário que você esteja com as pessoas para fazer o que isso requer de nós. Se você não estiver, eu duvido muito que você vai conseguir olhar para aquele final de Tessalonicenses, dá uma olhada ali, ó. Final nada, tudo, né? Mas dá uma olhada depois do exortamos, ou seja, encorajamos. Olha ali, ó. Admoestei-os insubmissos, consolei os animados, amparei os fracos, sejais longânimos para com todos. Você consegue prever quando isso vai acontecer? Fala comigo. Eu entrei no culto e Deus já veio me falando que havia uma ser consolado. Desculpa, aqui a gente não costuma trabalhar muito assim. Não nego que Deus possa te guiar a propósitos, mas aqui a gente chega e vê a lágrima. A gente visita e vê a dor. A gente vem ao culto e quando vê alguém assim, não é? E fala, não levantou, não é assim que você pensa? Abaixou a cabeça e não levantou, e não está levantando, e parece que não vai levantar. O que você faz? Você sabe como você faz? Você faz assim, não é? O que houve? O que está acontecendo? Ou se você vê alguém vociferando, que raiva, que ódio, não vou abaixar a cabeça, o que você vai fazer? Calma, que insubmissão é essa? Calma, vamos conversar. Você precisa estar para que isso possa ser vivido, você compreendeu? Você não pode não estar, e eu vou mais além, já que nós estamos falando de coisas muito caras a essa realidade. Passa para o próximo ponto, que vai ter o segundo parágrafo desse capítulo. Os santos, ao fazerem sua profissão de fé, comprometem-se a manter uma santa associação e comunhão para adorar a Deus e prestar outros serviços espirituais, que tendam à sua mútua edificação. Também tem compromisso de socorrer uns aos outros em coisas materiais, de acordo com as habilidades e as necessidades de cada um. Lembra de Paulo falando em Corinto da mútua cooperação dos membros? Onde isso toca em nós, né? Olha o texto de Hebreus ali, né? Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Implicações. Quais são as implicações que isso tem? Preste atenção. As crianças já estão aqui, professores? Já? Tem? Crianças, eu gostaria de fazer um pedido. A gente está falando de congregacionalidade e já vamos tocar num tema importante quando estivermos falando de batismo. Eu gostaria que as crianças desenhassem. Cadê as crianças? Ó. Levanta a mão e olha para mim. Crianças. E o Cláudio levantou. Ô, Cláudio, não, peraí. Cadê? Ali, ó. Desenha para mim como é que é o culto da sua família, o cultinho familiar. Como é que o papai e a mamãe ensinam a Bíblia. Faz esse desenho e depois, quando a gente terminar, você vai mostrar. Tá bom? Vamos lá, hein? Crianças têm um desafio aí. Tem sempre trazido bons desenhos. Implicações. Dê uma olhada ali. Implicações. Devemos estar próximos para oferecer ajuda mútua. Devemos estar unidos em congregação. Deus nos deu determinados dons que são necessários para outros. Nossa ausência em cultos e reuniões solenes, ou mesmo na comunhão cotidiana, deve sempre levar em consideração que não devemos resumir nossas considerações de estar ou não reunidos mediante apenas o nosso serviço ministerial. Eu estou aqui prestando um serviço ministerial formal, que vocês reconhecem, todas as manhãs estão aqui. Mas não existe apenas esse tipo de coisa que a gente deve prestar na igreja enquanto serviço. Existe sim, a gente vai até o Lucas e fala, Lucas, um ventilador.
e aí o Lucas vai e a gente sabe que pode contar com o Lucas, mas também o serviço que o Lucas presta não se resume a esse. O que nós estamos falando é de que você não pode dizer assim: hoje eu não vou ao culto e está tudo bem, hoje eu não vou na quinta e está tudo bem. Não está tudo bem. Você fez um compromisso com a igreja local, e tudo que você é e recebeu do Senhor nos pertence mutuamente e deve servir mutuamente. Você não deve trazer a consideração do estar ou não num culto, numa oração marcada, ou mesmo num culto da manhã, da noite, não importa. Vai ter um estudo bíblico, vamos lá, vai ter um trabalho aqui de limpeza. Não se resuma. Muitas vezes pessoas vêm até a limpeza aqui santificadas assim em fala da outra, recebem dos outros. O que eu quero dizer com todas essas coisas que envolvem a nossa organicidade? Você, quando falta, quando você não está, você está impedindo que a igreja possa ser edificada por ações comuns da igreja, consolada, corrigida, edificada, encorajada por você. Não resuma a sua vinda ou não a um culto de quinta-feira. Eu bato na tecla de quinta-feira, porque quinta-feira é um culto de meio da semana, não é o domingo. Não é o domingo. Você não precisa chamar tudo de domingo para dizer que é importante. Mas quinta-feira, unidos pactualmente, congregacionalmente, nós devemos estar aqui, salvo por absurdas considerações impossíveis de serem revertidas. Pega o final do culto se chega do trabalho, pega a comunhão no final se não consegue ver o culto, mas o que eu estou dizendo é que isso deveria ser muito caro para nós e deveríamos responder a isso de modo muito, muito profundo. Pastor, o senhor está corrigindo a gente? Preste atenção, se eu tivesse que corrigir você pessoalmente, eu iria até você. Mas eu prefiro fazer exposições sobre um tema a qual todos podemos nos relacionar, porque eu não tenho este espaço aqui para ficar dando indiretas. Eu acho que isso, quando chega ao ponto do pastor ter que usar este lugar para dar indireta, ele está perdendo o tempo dele e está enganando a si mesmo. É direta. Todos nós precisamos diretamente estar mais compromissados, estarmos juntos. A mutualidade do que Deus nos deu para oferecer carece de que estejamos. Não é o seu trabalho, seu estudo, sua família quem deve ditar isso. Salvo as considerações, e eu fiz questão de colocá-las ali, e eu vou ler tudo para que você não se sinta arbitrariamente coagido a qualquer coisa. Olha o que diz aí, nunca sabemos quando seremos úteis, no segundo ponto de baixo, para além do serviço ministerial previamente organizado. Portanto, devemos estar à disposição da igreja com nossos dons dados por Deus para todo tipo de coisa. Não devemos priorizar nossos afazeres pessoais, trabalho, estudo ou qualquer outra coisa acima do dever de congregar, ainda que devam ser considerados em eventuais situações, e encaixar a comunhão nisso. Sobrou um tempo, eu vou. Não existe isso. Eu vou buscar com todas as forças. Mas aí tem situações, pastor, tem um trabalho de escala, tem uma matéria que se eu não fizer na faculdade naquele dia, eu não tenho como fazer. Eles só dão naquele dia. Tem coisas. Mas o cansaço todo mundo tem. E compartilha igualzinho, não é verdade? Eu estou cansado aqui, fisicamente eu estou cansado. Eu não tenho problema de dizer que estou cansado. Eu falei 5h40 da manhã, eu estou cansado. E acho que você, que a pessoa que trabalhou aqui essa semana, quem está cansado? Levanta a mão aí. Corpo físico cansado, está? Corpo físico desgastado, não é isso? Não tem nenhum problema de falarmos isso. Mas isso não pode ser usado para que não venhamos a congregar. Se você entende que a nossa congregacionalidade também depende da nossa organicidade, você está refletindo agora. Puxa vida, naquele dia que eu não estava, alguém poderia estar precisando de uma ajuda que Deus me deu condições de dar. Isso é importante, você, eu, todo mundo devia pensar nisso. Como nós, infelizmente, fomos muito levados por muitos anos a considerações ligadas estritamente ao serviço ministerial prestado previamente,
a nossa infeliz condição anterior pode ter nos dado a dimensão de prestar culto como se fosse apenas um público e um teatro. Só que isso não é o culto cristão, isso não é a congregacionalidade que nos é exigida pela nossa pactualidade. Eu estou sendo claro para a igreja? Pastor, como lidar com isso? Conversando. Tem situações que não dá. Eu acho que você já deve... preciso pedir para levantar a mão. Várias vezes, algumas pessoas me procuram por situação e falam assim, não, tudo bem, fica em casa. Eu entendi a situação foge. Ela está além do que você poderia dispor. Eu entendo, você entende. Agora, a regra é uma. Estão tocando a nossa campanha. A regra é uma coisa, certo? A exceção da regra não pode virar o quê? Regra. A exceção, se deixada displicentemente, vira o quê? A regra. E logo, nossa igreja precisa trabalhar com a ausência em alguma situação como essa que nós estamos citando, como uma exceção. Mas a regra, estou lá. A regra é, se chorarem, eu estou com a palavra e com o lenço. Se estiverem submissos, eu estou com a palavra e com calma aí, para desviar o furor. Qualquer que seja a nossa situação que envolva a congregacionalidade, é requerido que estejamos lá. Pastor, está sendo claro aqui? Por que tanta clareza, né? Presta atenção, deixa os diáconos resolverem o que os diáconos têm que resolver. Nós precisamos entender que nós confessamos isso. E se essa é a tua convicção, tem que passar a ser a tua maneira de ver e viver as coisas. É como discipulado. Acontece da gente ter uma situação virtual, não é? Não há nenhum problema de vamos marcar um estudo, você está em casa, eu estou na minha. Mas precisa haver um esforço para que isso não se torne o quê? A regra, porque senão é conveniente que estejamos longe, porque a gente somos bem espertinhos quando queremos tempo para as nossas coisas. Nós colocamos as coisas de Deus em uma posição muito específica e as outras coisas elas afluem todo o nosso tempo. Então eu peço a você que, compreendendo a nossa congregacionalidade, compreendendo o que estamos falando essa manhã, possa buscar diante de Deus e falar: Senhor, o que o pastor está dizendo? Isso tem a ver comigo? Certamente tem a ver comigo. Mas como está meu coração recebendo estas palavras essa manhã? Estou isento de qualquer culpa? Ou talvez tenha sido negligente, como eu posso colocar que fui várias vezes e poderia dar situações onde falei assim: não, Senhor, não dá, estou esgotado. Ou então, Senhor, eu tenho isso aqui. Mas são coisas que a gente deveria fazer o seguinte: Senhor, eu quero estar. Senhor, eu preciso estar. Me dá meios para estar. Senhor, eu quero. E aí tudo fecha, a porta fecha. Eu vou no pastor, a porta não está abrindo, eu vou no discipulador, não consegui. E ficar triste até de não ter conseguido. Não falar assim: ufa, estou em casa. Eu preciso, como pastor, falar essas coisas para que Satanás não vos tente e consiga alcançar lugar em algum nível de pecado sobre isso. Segundo ponto, somos credobatismais. Sobre batismo, a nossa confissão fala no capítulo 29, dá uma olhada ali, ó. Olha o que diz: o batismo é uma ordenança do Novo Testamento, instituída por Jesus Cristo para a pessoa batizada, um sinal de sua comunhão com Cristo, na sua morte e ressurreição, de sua união com Ele, da remissão dos pecados, da congregação da pessoa a Deus, através de Jesus Cristo, para viver e andar em novidade de vida. Somente pode ser submetidas a esta ordenança as pessoas que de fato professam arrependimento para com Deus, fé e obediência ao Senhor Jesus. Seguindo, aí tem aqui, né, Atos capítulo 8, 36, depois eu leio, tá? Eu leio com prazer.
3. Para a devida administração desta ordenança é necessário a imersão, ou seja, a submersão da pessoa na água. Atos 8, 36, 37. Seguindo eles caminho afora, chegado a certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: eis aqui a água, que impede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pergunta 78. Nosso catecismo: qual o modo correto de administrar o batismo? O batismo é devidamente administrado por imersão, mergulhando todo o corpo da pessoa na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de acordo com a instituição de Cristo e a prática dos apóstolos, e não por aspersão ou derramamento de água, mergulhando somente alguma parte do corpo, segundo a tradição dos homens. Por que dito isso? Primeiramente, você viu na primeira parte que o arrependimento deve estar lá, que a confissão deve estar lá, e o batismo segue a esta confissão e esse arrependimento. Isso aí você leu. Então, credo batismo significa crer e ser batizado. E por isso não batizamos crianças que não conseguem crer e professar, compreendendo essa realidade. A segunda colocação é sobre a imersão. Baptismo, em grego, é imersão. Não há uma palavra que, usada próximo de batismo, retira dela essa contextualização de algo ser imerso. A palavra tem um sentido único. Existem palavras que têm um lastro de sinônimos possíveis ou traduções. Batismo não, é imersão, ser submergido. Logo, quando essa palavra aparece no Novo Testamento, é muito importante que você saiba que essa palavra não foi colocada de qualquer maneira. Ela tem o objetivo de dizer que a pessoa tem que ser imersa e retirada da água. Ah, mas isso ela não pode. Exceção. Entende a exceção? Ela está acamada, ela está num leito, ela está numa condição que ela não pode ser colocada desta forma. É uma exceção. E aí entendemos que o credo ali pesa muito alto. Mas podendo ser batizado deve ser por imersão. A gente estava tendo umas conversas sobre isso na aula dos aspirantes, o pessoal deve lembrar, né? Eu não sei se foi a Adonê, não sei quem levantou, né? Com todo respeito, claro, acho que quem foi de vocês pode me dizer, que eu acho que foi o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre uma das explicações, foi o Igor, né, Igor? Falou sobre ter um trecho bíblico onde o braço da pessoa é imerso. É isso, Igor? Pode falar, não tem problema não. É isso mesmo? Só me lembra. Imergir, batizar as mãos para comer, tá vendo? Não batizou o corpo todo. Mas batizou as mãos, no sentido que imergiu as mãos, não era necessário botar o corpo todo. O que era necessário ali foi imerso. E não era sobre batismo no sentido bíblico que a gente usa na realidade espiritual. O que queremos dizer? Que os presbiterianos estão indo para o inferno? Não. Mas queremos que neste ponto os batistas estão corretos, estão sendo não literalistas, mas sendo concordantes com as escrituras, tá? A pergunta 77 veio depois, mas fica assim: os filhos dos que professam ser crentes devem ser batizados? Resposta: os bebês, mesmo que sejam filhos de crentes professos, não devem ser batizados, pois não existe nenhum mandamento, nem exemplo nas escrituras para o seu batismo. Enfim, a gente entendeu aqui, a partir da confissão e 2 exemplos do nosso catecismo, o que nós temos falado já há muito tempo. Quais são as implicações disso? Por favor. Cremos e somos batizados, não o contrário. É assim que a Escritura propõe. Nós, então, nos responsabilizamos por determinada confissão pública que fazemos e vivemos a partir deste compromisso professado. Olha que coisa séria. Eu criei, professei, fui batizado. O que se espera de mim é que eu viva de acordo com aquilo que eu professei. Por isso é tão importante. Você não pode estar aqui numa igreja batista que tem uma confissão de fé e não se importar com isso. Por exemplo,
Será que foi a primeira vez que você leu o capítulo 27 da nossa confissão e viu lá sobre a comunhão dos santos e ficou, caramba, se foi, você está errado, você deveria ter lido, deveria ter se colocado diante disso para aprender. Mas um ponto, nossa vida santa e reta tem forte influência em nossa igreja local devido ao modo como nos responsabilizamos uns com os outros. Como nós somos muito próximos devido à nossa congregacionalidade, nós temos essa proximidade, essa organicidade que falamos, é claro que a nossa vida influencia. É claro que as nossas relações mútuas impactam os outros. Nosso exemplo ruim, visto por todos, gera ou uma chateação de, poxa, por que o irmão, por que a irmã, por que fulano está fazendo isso? Nós não agimos assim. Ou também causa imitação. E aí é pior ainda, porque aí você vai desdobrar esse mau exemplo em outros exemplos. Sua vida santa e reta, à luz da organicidade da igreja, dizendo respeito à sua confissão, deve ser mantida. Então você deve hoje pensar, poxa, eu tenho vivido do modo como eu confessei a essas pessoas naquele dia que eu li aquele pacto. Eu não li o pacto, eu entrei há 3 anos na igreja, a igreja não fazia esse pacto. Pô, mas naquele dia que eles leram, eu falei que concordava com eles. Então eu estou dentro desse mesmo pacto congregacional. Precisamos disso. E aí um ponto onde eu queria dizer, né, das crianças. Nossas crianças não são admitidas como membros, a não ser que creiam verdadeiramente em Cristo. Por isso temos a profunda e laboriosa responsabilidade de ensiná-las e evangelizá-las. Mais uma vez, podemos ter regras de idade numa igreja, há 12 anos aqui, nós temos procurado, né, à luz de nossas responsabilidades como igreja e também como presbítero, observar uma idade que possa ser uma idade de compreensão. Lucas está com 13, Lucas, correto? Sentar com Lucas, ele vai falar sobre a fé dele. Eu peço à igreja que faça isso mesmo, que o Lucas possa sentar com você, se sente com ele, Lucas, me fala um pouco dessa tua fé. Ele vai te explicar a fé dele. Você vai olhar para a vida dele, ele vai ver também que ele tem tomado atitudes condizentes a isso. Mas não crianças que não possam fazer isso. Agora, qual é a nossa responsabilidade? Essas crianças vão crescer. E por mais adoráveis, gentis, graciosas, bonitinhas que a gente veja e goste delas, vão crescer. E o desenvolvimento do pecado se amplia, conforme a gente vai entendendo melhor nossa capacidade maligna, vai se ampliando. E sabe o que vai acontecer? Vai fazer 14, 15, 16 anos e não vai estar conosco como igreja. Não pode se tornar membro. E isso vai ser triste para aqueles que viram crescer. Agora, aos pais, ainda maior responsabilidade de se pregar todo dia, de se ensinar todo dia. A igreja tem um compromisso com essas crianças, mesmo que não sejam pais e mães, por conta da própria congregacionalidade, a compreensão do desejo de que esses também compartilhem. Mas os pais precisam fazer culto doméstico, os pais precisam ensinar a Bíblia, ler a Bíblia, falar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Senão não vão ser, embora seus pais possam ser uma bênção, sejam crentes, não serão membros desta igreja, com certeza não serão. Então é preciso pregar, é preciso ir nessa direção. Eu não vou dar continuidade e ir para o aspecto do discipulado, porque eu acredito que isso se estenderia muito mais. Mas eu gostaria de amarrar aqui, antes de lançar uma frase do Benjamin Kidd, eu gostaria de amarrar aqui algumas disposições da nossa reflexão. A primeira é que a nossa congregacionalidade implica e muito na comunhão dos santos, na mútua cooperação que nós devemos ter um com os outros, no modo como, independente de qualquer posição ministerial, de ser seu dia na escala, de você ler Bíblia ou não naquele dia, não importa, você deve estar aqui. Você só não deve estar aqui porque a regra, infelizmente, por um motivo absurdamente difícil, incomparável a qualquer outro motivo, você não pode estar. Quinta-feira, culto da igreja. Tem as orações de homens e mulheres. Segunda e quarta das mulheres. Os homens na quarta. Domingo de manhã, à noite.
Se tem encontro com seus discipuladores, não falte. Faltou, diga porque faltou e já faça o seguinte: olha, mas eu estou disponível amanhã. Porque tem gente que dá desculpa assim também: não posso, fechou a conversa. Não tem não posso, mas amanhã eu posso. Não é assim que o visitante que quer fugir de você faz? Não deu. E não deu. Não fui, não vou. Não é isso? Mas, mas o discípulo ele procura: mas eu posso quarta, mas eu posso quarta à noite também, mas eu posso sábado de manhã. Se encontram, gente. Então eu peço que a igreja possa compreender essa reflexão como algo que vai nos impulsionar a, de fato, corrigir o nosso coração em face de considerações erradas que nós fazemos. E nós somos extremamente indulgentes, autoindulgentes, quando queremos justificar algo. Eu e você fazemos isso. Mas deveríamos ser mais severos com essa autoindulgência esta manhã. Acerca da piedade, Benjamin Kitt fala sobre isso e aponta sobre o aspecto batista, que no seu tempo era caríssimo, sobre a compreensão das verdades. E hoje você aqui ouviu verdades acerca da sua confissão. Benjamin Kitt vai falar assim: no conhecimento correto das verdades divinas e nos princípios fundamentais do Evangelho, os quais todos os homens devem conhecer e dominar. Olha a fala dele: conhecer e dominar, ou seja, se apropriar de tal modo a exercê-lo como vida e ensino a outros. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, citando Timóteo. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Sabe o que acontece? Benjamin Kitt está dizendo que a piedade envolve todos esses movimentos. Não apenas a compreensão das verdades, mas a apreensão delas e a encarnação destas verdades. Que hoje de manhã, nós vamos orar agora, as verdades que aqui foram expostas não sejam palavras ao léu, tá bom? Crianças, depois vocês vão passar naquelas mesas lá e mostrar para os adultos dessa igreja o que vocês fizeram, tá bom? Nós vamos ter um café da manhã. O objetivo é um não retorno para a nave, mas é tomarmos um café da manhã juntos e podermos chegar em casa mais cedo, para estarmos bem dispostos logo mais à noite. É especialmente voltado à comunhão e relação entre os membros da igreja, mas que seja usado com sabedoria. Deus falou com você esta manhã, algo foi acrescentado, use, também vou usar. Ore comigo, por favor.